Tá, após esse encaminhamento que esse pediatra me deu, gente, o que que eu fiz? Para fazer a ficha dele, o cadastro, tudo, para ele ter o acompanhamento com o neuropediatra no Hospital da Criança, eu tive que fazer uma ligação, colocar o nome dele na regulação, enfim, uma burocracia, né? Porque é muito disputado esse hospital, então é bastante complicado conseguir uma vaga. Mas o que que eu fiz, né? Eu coloquei o nome dele no sistema de regulação aqui de Brasília e fiquei aguardando a ligação deles para poder ele ir para consulta com esse neuropediatra. Ô, gente, desculpa mesmo por esse barulho desse cachorro, já tô ficando irritada. Mas não tenho o que fazer, eu preciso gravar esse vídeo para vocês. Tá bom. Após eu colocar o nome dele no sistema de regulação, se esse vídeo ficar muito longo, eu vou fazer a parte 1 e parte 2, tá bom? Coloquei o nome dele no sistema de regulação e fiquei aguardando a ligação. E nesse período, isso foi em dezembro do ano passado. Nesse período, eles não me ligaram, gente. Como eu tô falando pra vocês, é muito concorrido, sabe? É muito concorrido mesmo esse hospital, porque ele é um hospital muito bom, especializado somente para criança. Então lá tem de tudo que você imaginar. E aí, enquanto eu fiquei aguardando, Samuel voltou a ter os surtos de estresse de novo, entendeu? E o que que eu fiz? Fui e levei ele novamente nesse hospital aqui de Brasília. E nessa vez que eu levei ele, eu passei novamente por uma pediatra. E a pediatra falou assim pra mim. Novamente falou que o autismo, ele tem que ter rotina, ele gosta de uma rotina, tá? E pediu pra mim fazer uma rotina boa com ele, uma rotina certa, não sair da rotina, blá blá blá. A mesma coisa que o outro pediatra tinha me falado. E aí, gente, ela falou que não podia fazer nada. Quando ela falou que ela não podia fazer nada, gente, eu me desesperei. Eu comecei a chorar, porque minha mente, ela já não aguentava mais escutar choro, escutar grito, 24 horas do dia. E eu falei, doutora, por favor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, eu comecei a chorar. Ela viu meu desespero, eu falei, eu não aguento mais. Eu tenho um filho pequeno, ele não pode gritar que ele começa a chorar. Ele passa o dia inteiro gritando, ele passa o dia inteiro chorando. Eu não tô aguentando mais, doutora, eu não tô aguentando mais, eu não sei o que que eu faço. Eu não sei como lidar com essa situação, então eu não tô aguentando mais. Gente, ela viu o meu desespero e aí o que que acontece? Logo ela passou o meu caso para um neuropediatra que estava lá, sendo que ela tinha falado que lá não tinha neuropediatra naquele momento. E logo ela me encaminhou para o neuropediatra. Aí ainda falou assim, você teve sorte, mãezinha. Olha só, sendo que o médico estava lá. Aí eu passei pelo um neuropediatra, né, especializado nesse tipo de assunto. E quando eu cheguei na sala dele, ele me fez inúmeras perguntas. Só que como era emergência, ele não podia ter uma conversa assim mais elaborada comigo, né? Então, ele foi falando assim por partes, assim, uma coisa assim por cima, sabe? E aí ele me fez várias perguntas, eu fui falando tudo pra ele. Ele perguntou como que era Samuel, se eu tive algum problema no parto, se eu tive algum problema na gravidez, se tinha alguma pessoa com esse sintoma de autismo na família, com quantos anos eu engravidei, qual era a idade do pai. Gente, ele fez inúmeras perguntas. E aí, no final, ele me deu um papel. Nesse papel tinha algumas perguntas e eu tinha que colocar sim ou não. No final, ele ia somar a quantidade das respostas que eu tinha dado, se sim ou se não. E aí, só sei que no final, o do Samuel, ele disse que o normal é pra dar até 9 ou é 10. E o do Samuel deu 15 ou foi 19, gente, eu não me recordo. Aí, depois disso, o que que foi que ele fez? Ele falou assim, ó, mãezinha, não tem como, né, eu ter uma conversa bem detalhada contigo aqui, porque eu tô numa emergência, tem outras crianças para me atender. Faz o seguinte, pega meu WhatsApp, pega o meu número. Quinta-feira eu atendo no HUB, que é o Hospital Universitário aqui de Brasília, e eu atendo lá. Então me liga que eu vou marcar uma consulta pra gente conversar melhor lá, porque lá eu tenho tempo e aqui eu não posso ficar porque é uma emergência. Peguei o número dele, tal dia que ele falou pra me ligar pra ele, eu liguei. Foi meio complicado, porque ele não atendia, foi bem corrido, mas enfim, deu tudo certo, gente. Foi Deus que colocou esse doutor lá no dia, naquele exato momento. O Samuel, naquele dia, ele estava tão agitado que o doutor, para conseguir conversar comigo, eu tive que deixar o Samuel lá fora com a minha mãe e entrar para dentro da sala para me ficar só com o doutor e conseguir conversar com ele. Para você ver o nível que o Samuel estava estressado. Ele passou um remédio, de início, ele passou um remédio para Samuel. O nome desse remédio, acho que era risperidona. Acho que era esse, gente, o nome do remédio. E ele era para crianças a partir de 5 anos, como eu só tenho 2. E aí depois eu conto para vocês melhor sobre as reações dele com esse remédio. E aí ele passou o remédio,
passou para mim poder ligar para ele na quinta-feira do dia, né? Que era para mim ter ligado. E aí marcou uma outra consulta pra gente conversar melhor. Mas de início, ele falou pra mim que ele tinha sintomas de autismo e que ele poderia ter, né, o autismo. Gente, isso foi pra mim a mesma coisa de me dar uma facada no meu peito, porque igual eu falei pra vocês, a gente que é pai, que é mãe, a gente quer que nossos filhos sejam perfeitos e que eles não tenham nada, nada, nada. E aí, ele falou pra mim de início assim que ele poderia ter o autismo, mas ele não ia me dar assim uma palavra concreta. Ele tem o autismo, porque ele tinha que avaliar, tem que fazer exames, né, várias coisas. E aí eu vim embora, né? Vim embora, Samuel surtado, super estressado, tudo ele gritava, tudo ele chorava, se ele escutava um barulho ele chorava. Quando passava moto, quando tinha foguete, fogos, ele gritava, vinha correndo, super chorando, gritando. Gente, era uma... Enfim, cheguei em casa, comprei um remédio pra ele. Comecei a dar o remédio de acordo com o médico tinha prescrevido pra mim poder dar pra ele. E aí, gente, eu não notei melhora, não notei melhora. O comportamento dele ficou pior. Naquela semana foi muito difícil, só Deus sabe, Deus e meu esposo sabem tanto que foi difícil pra gente. Tinha que ter muita paciência. Aí a gente super abalado, a gente chorava, porque a gente não queria aceitar que ele tinha aquilo. Porém, é uma coisa, gente, que não é um bicho de sete cabeças, como a gente pensa, mas é porque, igual eu tô falando, a gente nunca imagina que o filho da gente vai ter algo, né? E aí a gente ficou bem abalado, por um médico ter falado aquilo lá, né? E aí nessa semana foi bem complicado, como eu falei pra vocês, porém Deus foi dando força, né? E a gente foi conseguindo levar o dia a dia. Aí, gente, ele ficou, né, tomando o medicamento que o doutor passou. E aí ele tinha retorno na consulta. E aí, que era no hospital, né, universitário que eu tô falando pra vocês. E aí, no dia que eu fui, Samuel tava tranquilo, já tava mais tranquilo. No dia que eu fui, foi 3 horas de consulta, ele passou com o neuropediatra. Foi com a doutora. A doutora me fez inúmeras perguntas, gente. Inúmeras perguntas. Foi 3 horas de consulta. 3 horas de consulta. Então lá ela me fez várias perguntas. Basicamente a maioria das que o doutor tinha me feito, né? Da outra vez. E muita, muita, muita pergunta. Fez alguns testes assim rápidos de reflexos de coisa com Samuel. E aí, no final, ela chamou o doutor que fez, o doutor que me atendeu. No final, ela chamou ele e falou pra ele tudo que eu tinha falado pra ela passou pra ele. E aí ele falou pra mim, olha, mãezinha, o que acontece? Para a criança ser diagnosticada com autismo, ela precisa estar encaixada nos 3 tópicos. E o Samuel, ele só tem 2, entendeu? E o mais importante falta nele, para ele ser considerado uma criança autista. Ele precisa ser uma criança que não gosta de interação social com ninguém, porque os autistas, ele não gostam de interação social. Ele tem um bloqueio com as pessoas. E o seu filho, ele não tem. Ele brinca com outras crianças, ele interagiu comigo, interagiu com a doutora. Então não tem como eu falar pra você, ele é autista. Porque também ele não teve até agora, não teve na escolinha, ele não teve contato com várias crianças. Então não sei como que é o comportamento dele com outras crianças, longe da família. Porque com a família ele tem aquele comportamento e junto de outras crianças ele pode ter outro. Então não posso te falar que ele tem um autismo, não posso te garantir que ele tem. Porque, igual eu tô te falando, ele tem 2 dos requisitos e falta um, que é o mais importante, a falta de interação social com vocês, com a família e até com a gente. Ele brincou, ele se fez bem aqui com a gente, sorriu, olhou nos nossos olhos, ele atendeu o chamado. E o autista, ele não tem isso. Então, o que a gente vai fazer? Vamos avaliar ele no período de 6 meses a 1 ano, vamos ter acompanhamento com ele em todo esse tempo. Vou te dar uma folhinha onde você vai ligar em um número nas escolinhas precoces, mais perto de você, mais próximo como for para você. Você liga, marca a vaga dele nessa escolinha para ele começar a passar por professores especializados, né? E uma escolinha normal, só que capacitado para esse tipo de criança. E aí me deu esse papel, passou outro remédio, o nome do remédio é Neuleptil. Esse remédio é para crianças a partir de 3 anos. E eu tava lendo a bula, ele é para ter interação melhor com as pessoas, diminuir a agitação, sabe? Melhorar o sono. E depois que ele começou a tomar esse remédio, ele tá melhor. Ele começou a falar,
mamãe, fala papai, ele pede água, ele pede suco, sabe? E o médico falou pra mim que ele não é que ele tem um autismo, às vezes ele pode ter como é que fala? Um distúrbio nervoso, sabe? Às vezes ele pode ter um surto de nervoso. Então ele não pode ter o autismo, mas ele não pode me garantir o que ele tem ainda. Ele vai ficar me acompanhando primeiro, acompanhando o Samuel, né? Pra poder ver realmente o que o Samuel tem. Ele passou vários exames de sangue, passou também o exame de audiometria, que é o exame do ouvido, porque antes de ter alguma conclusão, antes de falar alguma coisa, ele precisa desse exame para saber se a criança tem alguma deficiência auditiva, se tem alguma perca da audição, entendeu? Então ele me passou esses exames, tá tudo ali, gente. Eu vou pegar para vocês. Aqui está toda a papelada de receita, de encaminhamento, sabe? Aqui, ó. Aqui foi esse testezinho que ele fez com ele, ó. Que eu falei pra vocês, pra saber se a criança tem ou não. Eu fui marcando o X. E no final, gente, aqui está, ó, o resultado. Deu 16 o dele. E parece que o normal é de 4 a 8. Isso mesmo. E aí, aqui tá o que mais? Aqui é os números pra me ligar lá nas escolinhas precoce, ó. As escolinhas precoces são de 0 até 3 anos. Já liguei lá, já marquei. Depois eu falo em outro vídeo pra vocês. Aqui foi o primeiro encaminhamento, tá vendo? A doutora anotou tudo que eu tinha falado pra ela, todos os comportamentos dele. Aqui a receitinha do remédio que ele tá tomando hoje, que é o Neuleptil, controlado, sabe? Marcado hora, tudo certinho. Tem que dar tudo no horário certinho. Aqui é o segundo encaminhamento dele, como eu falei pra vocês, daquele hospital da criança, que eu tô aguardando a ligação até hoje. Aqui, gente, aqui é o pedido do exame que a doutora pediu, que é o exame de audiometria e exame de sangue. E aqui tá o pedido também do exame de sangue, todos os exames de sangue que ele vai precisar fazer tá aqui. Aqui tá o exame da audiometria, não, aqui é o pedido também do exame de sangue. E esse daqui é o pedido do exame da audiometria, que é o exame, né, do ouvido. E aqui está o retorno dele, o dia que a gente vai retornar para a doutora avaliar, olhar os exames e ver o que deu. Vai ser dia 2/7, 2 horas da tarde. E aqui, gente, são todas as papeladas, sabe? Nada ainda concreto, nada ainda de certeza, não temos uma coisa certa do que ele tem, mas foi esse o vídeo. Depois eu trago sobre as reações que ele teve com esse remédio, mas eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Eu queria trazer esse vídeo pra vocês há algum tempo. Teve um tempo que eu passei assim, meio sumidinha daqui do YouTube, então foi por esses motivos. Eu até falei pra vocês que eu ia gravar um vídeo falando o porquê. Esses foram os motivos. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, peço pra você deixar aquele like pra ajudar aqui no canal, tá bom? E se você tá assistindo e não é inscrito, te convido a se inscrever aqui no canal, onde tem vários vídeos legais, e também fazer parte aqui da nossa família. E pedir pra você me seguir lá no meu Instagram, que vai estar passando aqui. Também vai estar na descrição do vídeo, tá bom? Um beijo, até os próximos vídeos.